Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Binho e nesta aula a gente vai estudar o arcadismo ou neoclassicismo. Conforme o nome sugere, esse movimento literário irá recuperar uma tendência, um estilo que foi desenvolvido lá na Antiguidade Clássica, Greco-Romana e também foi recuperado em Camões e propõe em fazer uma arte diferente da arte que até então estava em voga. Conforme a gente pode observar nessa tela, veja que nós temos aqui um ambiente de pessoas tranquilas, relaxadas, em contato com a natureza, vivendo uma harmonia, um equilíbrio, sem aquela preocupação, sem aquela tensão do barroco. Ou seja, há uma leveza no ar, há uma tranquilidade, há uma calmaria, o que corresponde a um novo gosto estético. Beleza? Então vamos à aula. Inicialmente, vale lembrar quando foi desenvolvido o arcadismo. Foi exatamente no século XVIII, na segunda metade, tá? Dos anos de 1750 para frente. Qual é o local onde ele vai se desenvolver e que nós vamos estudar? É em Portugal, entre 1756 e 1825, e também no Brasil, entre 1768 e 1836. Qual é a proposta do arcadismo? Exatamente opor-se ao barroco. Aquela estética densa, complexa, angustiada, vai ser deixada de lado e vão apresentar uma nova proposta, ok? E vamos a ela, portanto. Historicamente, o arcadismo vai refletir o que estava acontecendo na Europa, né? Ou seja, é uma fase conhecida como o século das luzes, devido ao iluminismo, filosofia que produziu grandes pensadores como Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Voltaire, entre outros. De Jean-Jacques Rousseau vale uma frase célebre que afirmava: todo ser humano, por natureza, é bom, mas a sociedade o corrompe. Esta frase para nós tem uma grande importância, porque se a sociedade corrompe o homem, existiria uma forma de preservar uma certa pureza original. Qual é essa forma? Entrar em contato com a natureza, permanecer em contato com a natureza, ok? Então, diante disso, nós temos que a Revolução Industrial vai estar acontecendo também nesse século XVIII e ela corresponde a uma situação negativa, uma situação não favorável à criação artística, ok? Daí a necessidade de voltar para o campo. E a Revolução Francesa, ela acontece como fruto do iluminismo, e lembramos que a Revolução Francesa está alicerçada em três princípios, que é a liberdade, a igualdade e a fraternidade, ok? Ou seja, agora não há mais uma presença de uma doutrina religiosa, mas sim uma conscientização de agir por meio da razão para propiciar a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Princípios esses que não se opõem aos princípios cristãos. No entanto, eles estão vinculados aqui à razão, à filosofia. Beleza? Em Portugal, a gente vai ter uma seguinte situação. Influenciado pelo iluminismo, vamos ter Marquês de Pombal, primeiro-ministro do rei Dom José, governando de uma maneira despótica. Porém, é um despotismo esclarecido, isto é, racional, que segue princípios da Constituição e da razão. E o Marquês de Pombal promove uma série de mudanças na sociedade portuguesa, e as mais significativas vão ser a laicização do ensino, ou seja, o ensino deixa de estar nas mãos da igreja, e ele também vai expulsar a Companhia de Jesus e os jesuítas, né, seja da metrópole ou das colônias. Beleza? E no Brasil, como que nós vamos ter a manifestação histórica?
é o seguinte: economicamente vive-se o ciclo da mineração, né? Então vai haver uma mudança do eixo econômico do Nordeste para o Sudeste. Consequentemente, haverá uma interiorização da colonização brasileira, não ficaremos apenas ali no litoral, e nessa interiorização vão surgir novas cidades, né? Como as cidades do ciclo do ouro, Vila Rica, Mariana, São João del Rei, entre outras, né? E então nós temos uma sociedade urbana, o que implica numa vida cultural mais plena, mais efetiva, né? E devido a esse engajamento que vai se viver no Brasil, influenciado pela Inconfidência Mineira, inclusive os autores que iremos estudar no Brasil, estudaram lá em Portugal, na Universidade de Coimbra, então eles pegaram mais de perto essas novas filosofias, né? Esses novos princípios racionais. Eles vão organizar um evento que é uma revolta, à maneira da Revolta Francesa, mas sem o desdobramento que houve na França. E a revolta é a Inconfidência Mineira, tá? A primeira tentativa de independência do Brasil e uma primeira tentativa de diminuir os privilégios da coroa portuguesa aqui na nossa terra, ok? E os autores brasileiros estarão de forma mais ou menos envolvidos na Inconfidência, tá? Então esse contexto está muito encaixado no que a gente vai estudar. Belezinha? Vamos ao próximo slide. Como que o arcadismo vai se desenvolver? Quais são as suas características? A primeira delas, como o próprio nome diz lá, neoclassicismo, revaloriza-se elementos clássicos, como o belo, o bem, a razão, a harmonia, o equilíbrio, a paz. Ok? Então é uma forma de resgatar princípios que lá entre os clássicos foram desenvolvidos. Aí você pode estar perguntando, mas então quer dizer que eles imitam a mimese aqui? Exato, a mimese também é uma imitação dos autores do passado, ok? Porém, o central nos textos árcades é o bucolismo. O que significa isso? Uma valorização da vida campestre, uma valorização da natureza. Esta é uma temática geral aqui no arcadismo, ok? E o pastoralismo vai indicar um esforço dos autores em se compararem a pastores clássicos, ok? Inclusive, eles vão até assumir outros nomes. É o pseudônimo, ok? É o pseudônimo, imitando mesmo autores que outrora existiram lá na antiguidade, beleza? A mitologia reflete a presença de deuses da mitologia pagã, da mitologia clássica, como a deusa Vênus, os Zéfiros, o deus Júpiter, entre outros, ok? E ele segue uma convenção, é um padrão de composição, em que o poeta vai ter a sua musa inspiradora, tá? Essa figura feminina é fundamental para a inspiração, para a motivação ali do poeta, e somado a isso o pseudônimo, que ele se atribui e também atribui à musa, beleza? No entanto, a gente vai ter uma presença de temas clássicos, tá? Como aqui a gente pode indicar. A Inutilia Truncati, tradução, cortar o inútil, tá? E o inútil corresponde a um princípio de vida em que você vai viver de uma maneira muito simples, tá? Mas literariamente falando, seria o uso de uma linguagem clara, de uma linguagem compreensiva, objetiva, sem aquele rebuscamento que nós vimos no Barroco, beleza? Segundo tema, o fugere urbem, a fuga da cidade. Para quê? Para ter sobriedade, despreocupação mental. Terceiro tema é o locus amoenos. Eles vão em busca de um lugar
tranquilo, de um lugar ameno, um lugar que propicie paz. Quarto tema, Aurea Mediocritas. Traduzindo, a mediania vale ouro. E de uma forma mais compreensiva, o que quer dizer é uma vida equilibrada, tá? Uma vida justa, uma vida correta, sem excessos, sem carências, tudo na sua justa medida. É o equilíbrio. Beleza? Por fim, haverá o carpe diem. Aproveitar a vida, aproveitar o dia, aproveitar o momento. Isto é, entregar-se, tá, àquilo que a vida propicia de melhor. Tá? Então lembra que lá no Barroco havia um pessimismo muito grande. Aqui é o contrário, aqui é um otimismo, ok? Então sabemos que a vida não dura, logo vamos aproveitá-la, né? Vamos chorar o que vai acontecer no futuro. Isto era algo do Barroco. Belezinha? Vamos ao próximo slide. Aqui a gente vai analisar alguns trechos de textos Árcades para encaixarem as características e os temas apresentados no slide anterior, ok? Então vejam só, trechos de autores brasileiros. Alguém há de cuidar, que é frase inchada, daquela que lá se usa entre essa gente, que julga que diz muito e não diz nada. O que chama atenção para nós esse texto? Olha lá, frase inchada, que julga que diz muito e não diz nada. Que frase é essa? Barroca. É o cultismo, é aquela complexidade de raciocínio que no Barroco se desenvolveu tanto. Ou seja, estamos aqui da Inutilia Truncati. Ou seja, esse tipo de frase inchada, não. O que eles vão propor é uma linguagem clara e simples. Beleza? Soma-se ao trecho abaixo. Amo a simples natureza, busquem outros a vaidade, nos tumultos da cidade, na riqueza e no poder. Ou seja, amo a simples natureza, eu amo a vida simples, é o Aurea Mediocritas, é a vida equilibrada, ok? Tumultos da cidade, tô fora, fugere urbem, tá? Ou seja, eu vou fugir da vida cobiçosa, das vaidades, da competição, de tudo de negativo que corromperia o homem, conforme Jean-Jacques Rousseau afirmou lá na sua obra, ok? Agora vemos outros textos em que teremos outras características. Vejamos aqui. Que alegre campo, que suave, que sonora aquela fontezinha aqui murmura. Então veja que situação de relaxamento, escutar uma fonte, debruçar, jogando as suas águas com toda a tranquilidade do mundo. O que significa isso? É o locus amoenos, lugar tranquilo, lugar sossegado, ameno. Beleza? Agora, nesse outro texto, vejamos que havemos de esperar, Marília bela, que vão passando os florescentes dias, as glórias que vêm tarde já vêm frias, e pode enfim mudar-se a nossa estrela. Ah não, minha Marília, aproveite-se o tempo antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semblante a graça. Então veja lá, aproveite-se o tempo, carpe diem. Aproveitar o dia, aproveitar o momento, aproveitar o instante. Mas, para vocês não acharem que eles são completamente alienados da realidade existencial, quando nós observamos ali, que havemos de esperar, nós temos um tema que aparece lá no Barroco bastante, e aqui pode ter um certo resquício ainda, que é o tempus fugit, é a fuga do tempo, tá? Quais vão ser os autores do arcadismo em Portugal e no Brasil? Vamos lá?
Em Portugal nós temos um nome de destaque, que é o Manuel Maria Barbosa Leduques do Bocage, tá? Conhecido como Bocage pela história, pela tradição. O que ele fez? Poesia árcade, poesia satírica e pré-romântica, tá? Ou seja, ele não foi um autor apegado apenas na estética árcade. Ele teve uma vida meio atribulada, em muitas ocasiões ele se comparou ao próprio Camões, através das paixões, dos desamores, das frustrações, e ele também teve uma vida aventureira, uma vida boêmia, né? Uma vida um pouco densa. A sua obra está reunida num livro chamado Rimas. Vamos ver um trechinho de cada uma dessas poesias? Olha lá. Olha, Marília, as flautas dos pastores, que bem que soam, como estão cadentes. Olha o Tejo a sorrir-se. Olha, não sentes os zéfiros brincar por entre as flores? Então veja, ambiente bucólico, fala dos pastores, fala do rio Tejo sorrindo. Olha que leveza, né? Ele fala dos zéfiros, são deuses dos ventos, né? Deuses dos ares, que brinca entre as flores, ou seja, balança as flores, deixa um clima bastante agradável, uma brisa ali no ar. Agora veja esse outro exemplo. Incapaz de assistir num só terreno, mais propenso ao furor do que à ternura, bebendo em níveas mãos por taça escura de zelos infernais, letal veneno. Ele está satirizando a si próprio, ou seja, ele está se considerando como uma pessoa inquieta, uma pessoa que não fica num só terreno, uma pessoa eufórica, uma pessoa que bebe por taça escura, letal veneno, ou seja, é uma forma dele auto-satirizar. No entanto, ele faz muitas sátiras à sociedade portuguesa, aos ricos, poderosos, religiosos. É um cara extremamente racional, que de certa forma lembra Gregório de Matos do Brasil, tá? Aquele teor satírico e fecenino do Gregório. Beleza? Mas ele escreveu poesia pré-romântica. Considera-se que essa poesia teria sido escrita mais no final da vida, ok? Onde ele demonstra um arrependimento, uma angústia pela proximidade da morte. Vejamos o exemplo. Ó retrato da morte, ó noite amiga, por cuja escuridão suspiro há tanto, calada testemunha de meu pranto. Então veja as palavras em destaque: morte, escuridão, pranto, lembra o negativismo do romantismo, sobretudo da segunda geração, assunto da nossa próxima aula. Beleza? Já no Brasil, o arcadismo vai ter uma amplitude maior, tá? Porque os autores eram intelectuais, bem posicionados assim socialmente, estudaram na Europa e eles vão ter um engajamento político, filosófico muito significativo, ok? Quem são eles? Cláudio Manuel da Costa, Silva Alvarenga e Tomás Antônio Gonzaga, ok? O primeiro foi quem inaugurou o arcadismo no Brasil através de um livro chamado Obras Poéticas, no ano de 1768, ok? Silva Alvarenga, ele ficou responsável pela criação de rondós e madrigais, tá? O que seriam os rondós e madrigais? São poemas muito enfeitados, com bastantes recursos ali musicais, como rimas, métrica, tá? E sempre procurando explorar a sonoridade, o aspecto prazeroso do texto, tá? Já o Tomás Antônio Gonzaga é o grande nome da produção lírica no Brasil, tá? Ele dedica boa parte da sua obra, quase a totalidade dela, à sua grande amada Marília. Claro que é um pseudônimo, né? O nome dela era Maria.
E a Marília vai ser a fonte de inspiração de Tomás Antônio Gonzaga. No slide anterior nós vimos, né, um trechinho que ele dialoga com a Marília, convida a aproveitar o tempo presente, tá? E ele usa como pseudônimo Dirceu e a musa aparece como Marília, tá? Ele vai deixar essa obra chamada Liras e Marília de Dirceu, que ele começa a compor aqui no Brasil, em Vila Rica, mas, assim como o Cláudio, ele vai ser preso. O Cláudio morre na cadeia. O Tomás é enviado para o exílio lá em Moçambique. E ele continua escrevendo sobre a Marília, porém em um tom negativista, saudosista, pré-romântico, enquanto ele morava aqui no Brasil e relacionava-se com a Marília, chegando até a ficar noivo, ele faz poesias otimistas, né, poesias positivas em homenagem a ela. Beleza? Aí ele escreve um livro satírico intitulado Cartas Chilenas, em que ele vai dialogar com o Cláudio Manuel da Costa, são cartas poéticas inclusive, e eles vão criticar o governador de Minas Gerais, chamado Luiz da Cunha Menezes, tá? Que aparece nessas cartas chilenas como o fanfarrão Minésio, beleza? Então ele tem essa contraparte lírica na sua produção. E além deles, nós vamos ter dois autores épicos, tá? Que vão imitar Camões. Um consegue mais e outro menos. Frei Santa Rita Durão, na obra O Caramuru, que vai descrever a descoberta e a colonização da Bahia, imita mais fielmente Camões, com estrofes de 8 versos, versos decassílabos e rimados. Já o Basílio da Gama, ele não consegue manter o padrão de qualidade camoniano. Então ele faz versos decassílabos, no entanto, estrofes irregulares e sem muita presença de rimas. Há muitos versos brancos, ok? E o Uruguai vai narrar a luta pela posse de 7 povos das Missões, lá no Rio Grande do Sul, também conhecida como Guerra Guaranítica, ok? Que vocês estudam lá em História. Beleza, gente? Então é isso que nós tínhamos que apresentar para vocês sobre esse assunto. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato a qualquer momento, ok? Então tenham ótimos estudos, uma ótima semana e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada um. Tchau, tchau. Valeu!